Como será que a FGV cobra uma questão aí de regência, tá? E é claro que eu tô falando especificamente da FGV porque foram retomadas aí as aberturas para a inscrição do novo concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E adivinha, quem vai ser a banca? É claro, vai ser a FGV. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela sua companhia. E hoje um vídeo em homenagem à banca FGV, porque você sabe, como eu disse lá no início do vídeo, as inscrições foram retomadas aí depois daquela confusão que teve do cancelamento. Enfim, tá? Esquece o passado, bora olhar o futuro, tá? É claro! Banca escolhida, banca FGV, e hoje eu trago, é claro, uma questão sobre regência. Como será que a FGV cobra uma questão de regência? Será que é fácil? Será que é difícil, tá? Tô animadíssimo, é claro, porque eu já comecei com o meu café aqui. E outra coisa, se você vai estudar para esse concurso, é claro, eu vou fechar turmas, tá? Então não demore, mande logo sua mensagem para você entrar nessa turma aí específica para a Polícia Militar do Rio de Janeiro, com foco na FGV, tá? São poucas vagas, então vou deixar aqui embaixo para vocês na descrição o meu contato. Mande logo sua mensagem para que nós possamos começar aí. Tudo de que você precisa para entender português FGV, Polícia Militar, para você conseguir aí a sua tão sonhada vaga, tá? Gente, eu tô muito agitado, eu sei, eu já tomei 2 cafés, tá? Então é nesse clima de animação que a gente vai começar. Bora começar então? Deixa eu apagar isso aqui, que eu tava aqui, ó. Então vamos lá começar. E a questão da FGV com relação à regência vai falar o seguinte: elaborar textos na língua portuguesa, escrita, culta, entre outras habilidades, exige, claro, o entendimento acerca das palavras que exprimem ação e seus complementos com ou sem auxílio de outras palavras, que servem, é claro, como ligação. Desse modo, é possível identificar incorreção, exceto em, né? Obra agora, gente. Eu espero que o barulho não esteja saindo aí para vocês, tá? Mas enfim, vamos voltar. Bom, a primeira coisa que eu gosto de fazer é marcar o que a questão pede, de fato, para eu não esquecer. Ele tá falando que tá tudo errado, menos, né? Tá tudo errado aqui, exceto, menos. A gente vai marcar a alternativa correta, tá? Olha só, eu vou começar pela alternativa B, porque tem uma coisa muito interessante. Quando ele fala assim: reivindicava muito, mas ninguém lhe ajudava, tá? Olha só, toda vez que nós encontrarmos aí o lhe, o pronome lhe, a gente tem que lembrar o seguinte: o pronome lhe, ele faz basicamente o papel de objeto indireto, tá? Então a gente vai fazer a perguntinha para o verbo para perceber se ele de fato aí é objeto indireto, tá? Então ele fala aqui: ninguém lhe ajudava. Quem ajuda, ajuda alguém. Então o verbo ajudar é um verbo transitivo direto. Automaticamente, ele pede aí um complemento sem preposição. Como eu disse a vocês, o lhe, ele apresenta essa preposição, ele faz papel de objeto indireto. Então, não poderia ser o lhe. Aqui eu poderia colocar, ó, poderia colocar o, poderia colocar o a, poderia colocar o os, poderia colocar o as, mas nunca o lhe. Fechado? Ficou clara essa explicação? Bora então para uma outra alternativa que também traz toda essa questão do lhe que eu contei para vocês. Olha só, avisei-lhe do horário da fisioterapia. A gente sabe, a gente acabou de aprender que o lhe faz papel aí de objeto indireto, tá? Então a gente vai fazer a perguntinha para o verbo. Quem avisa, avisa alguém, nesse caso aqui, sobre, né, alguma coisa, de alguma coisa. Então o verbo avisar, galera, olha só, o verbo avisar é um verbo transitivo aí, direto, nesse caso aqui, direto e indireto. Então, ele pede um complemento com preposição e um complemento sem preposição. Se ele colocou o lhe aqui, também significa que o lhe, como a gente já sabe, faz o papel de objeto indireto. Então, a gente sabe que não está errado. O que falta que não está errado, não, que está errado, é claro. Então, a gente sabe que o que de fato se liga, o pronome que se liga a um verbo transitivo direto, fazendo, é claro, esse papel de objeto direto, vai ser o, vai ser o a, ou, como eu disse, os e as, tá? Nesse caso aqui, ó, avisei-o
do horário da fisioterapia, avisei-a do horário da fisioterapia, enfim, eu não poderia colocar o lhe. Lembrando, você tem que repetir junto comigo, tá? O lhe vai fazer o papel de objeto indireto. Aproveite, se inscreva no canal e apoie todo e qualquer professor que produza conteúdos na internet para vocês. Lembrando aqui que sim, tem minha mentoria de língua portuguesa e se você quer se preparar para esse concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro, como eu falei, eu vou abrir uma turma específica para esse concurso, tá? Então não demora, são poucas vagas, né, para que todo mundo aprenda de forma adequada e correta, tá? Para que eu dê atenção para todo mundo. Então, mande a sua mensagem aqui para mim. Ou se você também quiser colaborar com o canal, fazer sua doação, aqui embaixo tem o Valeu Demais, você pode contribuir com qualquer valor, 2, 5, enfim, o que você quiser e puder, você pode doar aqui pro canal. Ah, mas eu não posso doar nada, infelizmente ou felizmente. Galera, olha só, não pode doar? Você pode deixar seu like. Então, deixe seu like aqui, deixe seu comentário, que eu também ficarei muito feliz. Bora então falar de um verbo que merece atenção. Olha só, e o verbo é o verbo lembrar. O verbo lembrar e o verbo esquecer merecem a sua atenção. Por quê? Olha só, olha a alternativa D. Lembrei de seus conselhos, tá? Olha que interessante. Anota a dica que eu vou te dar, tá? Sempre que você encontrar o verbo lembrar e o verbo lembrar vier com a preposição, ou sempre que você olhar o verbo esquecer e o verbo esquecer vier com a preposição, você precisa usar também o pronome ser. Então, ou o pronome que se adequa, mas tem que entender o seguinte, se você usou o verbo lembrar ou esquecer com preposição, você deve utilizar o pronome, tá? Então, aqui, para ficar bonitinho, já que eu estou enxergando a preposição, eu preciso do pronome. Então, olha só, o correto seria lembrei-me de seus conselhos. Então, aqui, por conta da preposição, junto com o verbo lembrar, eu preciso colocar o pronome. Então, lembrei-me de seus conselhos, tá? Assim como você faz o uso do pronome da preposição com o verbo lembrar, você também vai fazer aí com o verbo esquecer, tá? Ou melhor, esquecer-se. Fechado? Então, vamos analisar outra alternativa. Bora então analisar a alternativa C e ela vai falar o seguinte, tá? Decidiu que iremos na escola. Talvez essa aqui fosse a mais tranquila, porque olha só, galera, muito cuidado. O verbo ir, ele não usa a preposição em, porque o na é em mais a, tá bom? Ele usa a preposição a, então o correto seria decidiu que iremos à escola. E é claro, nós vamos colocar o acento grave aqui. Então o verbo ir não deve ser utilizado com a preposição em, e sim com a preposição a. Então, eu não marcaria a alternativa C, sobra apenas aí a alternativa A. Porque olha que interessante, quando ele coloca o aqui, ó, será que está correto? É só você ver a transitividade do verbo, né? Quem proíbe alguém de alguma coisa. O verbo proibir é um verbo transitivo direto e indireto nessa situação aqui. Então, eu já tenho, é claro, a parte preposicionada e, é claro, o aqui fazendo o papel de objeto direto. Então, tá tudo certinho, gabarito aí, alternativa A. Dica para você do outro lado aí, concurseira ou concurseiro, é o seguinte, tá? Verbo lembrar e esquecer. É isso que tem que entrar na sua cabeça no vídeo de hoje. Se você for usar o verbo esquecer com preposição, você precisa também colocar aí o pronome, tá? Como no exemplo aqui. Outro, se você for usar o verbo lembrar, por exemplo, sem a preposição, você não vai utilizar o pronome. O verbo esquecer e lembrar tem essa peculiaridade, tá? Então, você que está se preparando para concurso, muito cuidado com esses verbos, tá? Eu adorei o vídeo de hoje com relação à regência e, é claro, eu tô te esperando para que a gente possa começar os seus estudos, tá? Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Um beijo e até a próxima.